Jó capítulo 6. O Jó responde o amigo dele, Elifaz. O nome não é ele faz, é ele faz o nome do amigo mesmo, ele faz tudo junto. É que ficou meio estranho falar ele faz, mas era o nome dele, ele faz. E o Jó responde. Então Jó respondeu: se tão somente pudessem pesar a minha aflição e pôr na balança a minha desgraça. Um ponto de exclamação ainda. Ele deve ter falado: se tão somente pudessem pesar a minha aflição. Meu Deus, os caras vão lá para ajudar e falam esse tipo de coisa. Veriam que o seu peso é maior que o da areia dos mares. Por isso que é um livro poético. Novamente eu digo, olha só, o Jó ele acha uns exemplos assim meio poéticos mesmo para falar, sabe? Por isso as minhas palavras são tão impetuosas. As flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim e o meu espírito suga delas o veneno. Os terrores de Deus me assediam. Ele está falando, não tem nada a ver esse negócio de sofrimento que você está falando, ele faz. Deus me atingiu. Parece que eles não estavam entendendo nada. E o Jó está tentando explicar. Zurra o jumento selvagem se tiver capim? Muge o boi se tiver forragem? Come-se sem sal uma comida insípida? E a clara do ovo tem algum sabor? Recuso-me a tocar nisso, esse tipo de comida causa-me repugnância. Ele está falando, tem coisa que é óbvia. Entendeu? Se tão somente fosse atendido o meu pedido, se Deus me concedesse o meu desejo, se Deus se dispusesse a esmagar-me, a soltar a mão protetora e eliminar-me. Então ele fala, se Deus pelo menos me deixasse morrer, é tudo que eu queria. Por que ele ainda está deixando a minha vida viva aqui? Pois eu ainda teria o consolo, minha alegria em meio à dor implacável de não ter negado as palavras do santo. Meu Deus, o Jó não existe, gente. O Jó não é normal. Ele tá falando assim, se Deus me permitisse morrer, pelo menos eu teria a alegria de morrer sem ter reclamado dele. Sou fã, sou fã, sou fã. Quando chegar no céu, eu vou dar um abraço nele. Nas filhas dele, nos filhos, os antigos, todos, eu vou falar com todos os empregados dele, eu vou dar um abraço nele. Na mulher dele, se tiver chegado lá, né? Que ela deve ter chegado. Vou dar. Não, mas sem brincadeira. Eu vou dar um abraço no Jó, vou falar, Jó, meu, você era muito crente, cara. Nem existia igreja naquela época. Como você conseguiu? Nem tinha um Abraão perto de você, lá em outro país. Eu vou perguntar tudo para ele. Versículo 11. Que esperança posso ter se já não tenho forças? Como posso ter paciência se não tenho futuro? Acaso tenho a força de pedra? Acaso minha carne é de bronze? Haverá poder que me ajude agora que os meus recursos se foram? Porque nem pagar um médico ele podia mais, nem um remedinho mais, porque ele perdeu tudo. Ele ficava se coçando com um caco de louça. Não tem um futuro. Um homem desesperado deve receber a compaixão dos seus amigos. Muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso, mas os meus irmãos enganaram-me, como riachos temporários, como os riachos que transbordam, quando o degelo os torna turvos e a neve que se derrete os faz encher. Ele já está falando, até uma pessoa que nem teme a Deus merece ser ajudado pelos amigos, e vocês estão fazendo isso comigo. Mas que param de fluir no tempo da seca e no calor desaparecem dos seus leitos. As caravanas se desviam de suas rotas, sobem para lugares desertos e perecem. Procuram água as caravanas de Temá, olham esperançosos os mercadores de Sabá.
Por que que ele tá falando? Ele tá falando assim, tem uma época do ano que acontece isso aqui, ó, você tem que ler, tipo, algumas vezes para entender, porque ele tá dando um exemplo. Os riachos temporários que acontecem nessa época aqui, ó. Riacho transborda porque o degelo, na onde ele morava tinha gelo, neve, o degelo torna turvo e volta a encher os rios e tal, 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 tal. Aí as caravanas vão para onde? Vão naquele caminho para ir atrás desse rio, entendeu? É todo um exemplo que ele está dando porque é um livro poético. Procuram a água esperançosos e ficam tristes, porque estavam confiantes. Chegam lá, o que tem? Não tem água, somente decepção. Chegam tão somente para sofrer decepção. Aí ele tá falando, é a mesma coisa que tá acontecendo com vocês. Tinha esperança de que vocês vinham para me ajudar. Mas vocês estão parecendo aqueles riachos que enganam os outros. Você pensa que tem um riacho lá, quando chega lá não tem. Entendeu? Isso que é um livro poético, você tem que entender toda a poesia por trás. E ele está falando, pois agora vocês de nada me valeram, contemplam minha temível situação e se enchem de medo. Por que eles estão falando isso? Porque, tipo assim, aconteceu isso com você, Jó, você deve ter pecado, a gente não peca. Entendeu? A gente não. E, na verdade, eles estão com medo do que aconteceu com o Jó, acontecer com eles, o Jó tá vendo isso. Eles não falaram isso, mas o Jó tá vendo isso e tá falando pra gente. Vocês ficaram com medo? Alguma vez lhes pedi que me desse alguma coisa? Ou que da sua riqueza pagassem resgate por mim? Ou que me livrassem das mãos dos inimigos? Ou que me libertasse das garras de quem me oprime? Eu já pedi alguma coisa para vocês? Ensinem-me, e eu me calarei. Mostrem-me onde que eu errei. Porque os caras chegaram lá todos cheios das acusações. Eu já tô falando, então me mostra onde eu errei. Vai, me ensina. Como doem as palavras verdadeiras. Mas o que prova os argumentos de vocês? Porque ele fala, as palavras verdadeiras doem, mas e vocês? Estão falando aí, mas e a prova do que vocês estão falando? Vocês estão falando que eu errei, que eu pequei? E cadê a prova? Vocês pretendem corrigir o que digo e tratar como vento as palavras de um homem desesperado? Vocês seriam capazes de pôr em sorteio o órfão, de vender um amigo por uma bagatela? Porque eles estão falando, ele está querendo dizer assim, por pouca coisa vocês já estão querendo corrigir, vocês não estão entendendo o meu desespero, vocês não querem acreditar em mim, vocês fariam coisa pior. Vocês iam vender um órfão também? Entendeu? Vários exemplos poéticos aqui. Mas agora, tenham a bondade de olhar para mim. Será que eu mentiria na frente de vocês? Reconsiderem a questão, não sejam injustos, tornem a analisá-la, pois a minha integridade está em jogo. O Jota aqui falando, gente, ó, ouçam o que eu tô falando, eu não pequei. Eu não tô colhendo sofrimento porque eu fiz coisa errada. Não seja injusto, é o meu nome, é a minha integridade que está em jogo, porque eu ia mentir para vocês. Há alguma iniquidade em meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir a maldade? Porque até ontem ele que ensinava os outros. Aí agora os caras vêm querendo ensinar coisa para ele. Ele tá falando, mas será que a minha boca não consegue discernir a maldade? E o discurso dele em resposta ao ele faz continua no próximo vídeo. Fique aqui para você ver o Jó revoltado com esses amigos dele. No próximo vídeo, capítulo 7, a gente vai ver o que ele continua falando que ele faz.